Olá, que bom que estamos juntos para mergulhar em Provérbios capítulo 14. Sabe, esse capítulo é muito mais que uma lista de conselhos. Ele é tipo um mapa, um guia para as decisões mais cruciais da vida. Ele desenha uma linha bem nítida entre dois caminhos, o da sabedoria e o da insensatez. Bora entender o que isso quer dizer no nosso dia a dia? Pois é. O capítulo inteiro gira em torno dessa pergunta, né? Qual caminho seus passos trilham? E essa não é uma pergunta para a gente responder de qualquer jeito, não. É uma daquelas reflexões que definem o rumo de tudo. Pensa só, cada escolha, cada palavra, cada atitude, tudo isso está nos levando para uma direção. Então, a grande ideia que organiza todo esse nosso bate-papo é essa: a escolha entre dois caminhos. É bem claro. De um lado, um caminho que leva para a vida, que constrói, que traz honra. Do outro lado, um caminho que parece bom, parece até mais fácil, mas que no final, o destino é a ruína. Mas espera aí, antes da gente seguir, o que é sabedoria para a Bíblia? Porque olha, não é só sobre ser o mais inteligente da sala ou ter um monte de diploma. É bem mais pé no chão. Sabedoria aqui é a habilidade de viver direito. É ter bom senso, tomar as atitudes certas, fazer coisas que no fim das contas promovem a vida. E não só a nossa, mas a vida de quem está perto. Beleza, então vamos começar explorando esse primeiro caminho, o da sabedoria. Ele é todo focado naquilo que constrói, que edifica, que faz a vida florescer. E essa construção toda, ela começa no lugar mais importante de todos, dentro de casa. E olha só como o capítulo já começa com tudo, com uma imagem muito forte. A sabedoria é como uma arquiteta, uma construtora. Ela nutre, fortalece, faz do lar um lugar seguro, um refúgio. Já a insensatez é o contrário. Ela trabalha ativamente para destruir. E pior, com as próprias mãos. Com palavras, com atitudes que acabam com a paz da família. Essa escolha entre construir e demolir, a gente faz todo santo dia. E essa construção da sabedoria não fica só do lado de fora, não. Ela tem uma recompensa por dentro que é, uau, um coração em paz, sabe? Um coração tranquilo, sem aquela inveja, sem amargura. Isso é literalmente vida para o corpo. É saúde. Essa paz de espírito se reflete fisicamente. É uma coisa que hoje a gente até ouve falar mais, né? Sobre como o estresse e a ansiedade afetam a saúde. Outra característica bem clara da sabedoria é a paciência. A Bíblia chama de longanimidade. Quem consegue segurar a onda, sabe? Controlar o temperamento, essa pessoa mostra que entende muito das coisas e das pessoas. Agora, aquela pessoa de pavio curto, que explode por qualquer coisa, ela só está botando a própria tolice para fora, exaltando a insensatez e, claro, machucando todo mundo no processo. Ok, agora vamos virar a chave e olhar para o outro caminho. E aqui, gente, tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque a insensatez é especialista em enganar. Ela quase nunca aparece com cara de coisa ruim. Pelo contrário, muitas vezes ela parece ser o caminho mais fácil, o mais gostoso, ou até o que faz mais sentido na hora. E chegamos num dos versículos mais sérios, mais pesados de todo o capítulo. É um alerta gigante sobre o perigo de se enganar. Há caminho que parece direito, mas o seu fim é a morte. Pensa nisso. Existem escolhas, jeitos de viver que parecem certos, que todo mundo está fazendo, que até para nós mesmos parecem justos. Só que o destino final deles é a destruição. A lição aqui é muito clara. A fachada de um caminho não revela nada sobre onde ele realmente vai dar. Um sinal bem evidente da insensatez é levar o erro na brincadeira. Os insensatos, eles tiram sarro da ideia de que precisam consertar o que fizeram de errado, ridicularizam o sentimento de culpa. Já os sábios, os justos, fazem o oposto. Eles entendem que errar é sério e buscam de verdade a reconciliação, a paz. Eles dão valor ao perdão, enquanto os tolos simplesmente o ignoram. Até agora, a gente falou muito do lado pessoal, né? Mas essa escolha entre sabedoria e insensatez não fica só dentro da gente. Ela vaza. Ela tem consequências enormes para todo mundo, para a sociedade inteira. O que a gente escolhe no privado transborda para a vida pública. E para a gente entender esse impacto social, a gente precisa saber o que a Bíblia quer dizer com justiça. Não é uma ideia filosófica, lá longe. Justiça bíblica é ação, é agir do jeito certo, de acordo com o caráter de Deus. E onde isso aparece com mais clareza? No jeito como a gente trata os outros. E esse versículo aqui, ele é a justiça na prática. É preto no branco. O jeito que a gente trata quem é vulnerável, quem está precisando, isso não é só uma questão de ser uma boa pessoa. É um espelho da nossa relação com Deus. Oprimir o pobre é uma ofensa direta ao Criador de todos nós.
E o contrário também é verdade. Ajudar quem precisa é uma forma de louvor, de honrar a Deus. E essa ideia não está só em Provérbios, não. Ela ecoa pela Bíblia inteira. Lá em Mateus, o próprio Jesus diz que quando a gente ajuda alguém necessitado, é a ele que estamos ajudando. O apóstolo João vai na mesma linha e pergunta: como alguém pode dizer que ama a Deus se vê o irmão passando necessidade e não faz nada? Ou seja, a sabedoria do Antigo Testamento é confirmada e até aprofundada no Novo. E agora, o texto amplia o zoom. O impacto vai para a escala de uma nação inteira. Uma sociedade que se baseia na justiça, na honestidade, ela é exaltada, ela cresce. Mas quando o pecado, a injustiça se tornam parte do sistema, isso vira a vergonha, a desgraça de um povo todo. Bom, e com isso a gente chega ao fim da linha, a conclusão dessa jornada pelos dois caminhos. E Provérbios 14 é super direto, não deixa nenhuma dúvida sobre qual é o destino de cada escolha. É literalmente aquilo: a gente colhe o que planta. Olha só esse contraste final, que impactante. A casa do ímpio, construída na maldade, vai ser destruída. Em compensação, a tenda dos justos, mesmo que seja simples, vai florescer. E aqui vem a promessa mais forte de todas. Enquanto o ímpio cai por causa da sua própria maldade, o justo, mesmo na hora da morte, tem esperança. E é assim que Provérbios 14 nos deixa, com essa reflexão para levar para a vida. A nossa vida é uma construção que a gente vai moldando todo dia, com cada pequena escolha. A sabedoria constrói um legado de vida, de esperança. A insensatez deixa um rastro de destruição. Então a pergunta final não é só para agora, é para todos os dias. Qual legado os nossos passos estão construindo?